Olá, seja bem-vindo ao curso de capacitação ministerial da Faculdade Evangélica de São Paulo. Eu sou o professor José Bispo e estarei ministrando para vocês a disciplina de Igreja Missional. E nós queremos, neste momento, fazer uma breve introdução sobre esta matéria, sobre este tema. Eu quero convidar vocês a nós termos uma mínima noção deste trabalho precioso, mas de uma importância magistral para a Igreja do Senhor Jesus. Antes de nós definirmos e entrarmos sobre Igreja Missional, eu quero apresentar para vocês as 5 etapas desse nosso curso, dessa nossa disciplina. Igreja Missional, trataremos no primeiro momento sobre a missão de Deus. Para falar de Igreja Missional, é necessário termos uma base. Essa base vai lhe permitir uma compreensão melhor. Logicamente, que a base está em Deus, o propósito de Deus, a sua missão. E tudo começou por esse Deus muito antes do que nós imaginamos. Em seguida, nós trataremos sobre o povo missional de Israel. Nós veremos, pela história da Bíblia, que Deus também vai escolher um povo, vai escolher uma nação, para que seja luz para as demais nações, seja testemunho para as demais nações, que é a nação de Israel. Nós estaremos comentando com vocês a respeito. Em seguida, nós trabalharemos com o conceito de eclesiologia. Eclesiologia é doutrina da igreja. Nós não temos a preocupação aqui, mesmo porque será uma única aula, não temos a preocupação de aprofundar nesta matéria, mas passar uma visão panorâmica para, em seguida, entrarmos no que nós chamamos de eclesiologia. Quando nós tratamos de eclesiologia, que naturalmente é uma palavra grega, estamos tratando de duas raízes. Eclésia, igreja, e logia de estudo ou doutrina. Estamos tratando de estudo da igreja, doutrina da igreja, as suas ações, as suas ordenanças e o seu governo. Nós não nos aprofundaremos em eclesiologia. É tão somente uma visão panorâmica para nos dar sustentação para entrarmos, aí sim, no foco dessa nossa disciplina, que será Igreja Missional ou Eclesiologia Missional. Em Eclesiologia Missional, nós trataremos do estudo do ponto de vista histórico, desde os dias de Jerusalém, desde os dias de Atos dos Apóstolos, até os nossos dias. E, por fim, estaremos finalizando a nossa última etapa sobre as marcas de uma igreja saudável. Muito bem. Dito isso, eu gostaria de apresentar para vocês os autores que nós trabalharemos. Primeiro, que é o nosso livro texto, o nosso livro base, do Dr. Michael Gorin, que é A Igreja Missional na Bíblia, Luz para as Nações. Dr. Gorin, que já há muitos anos trata deste assunto, começando a partir dos Estados Unidos e também chegando até nós, aqui no Brasil,
e tem nos trazido um conteúdo precioso para o nosso aprendizado. Gostaria também de compartilhar com vocês uma terceira obra, que é a obra Teologia Sistemática, do Dr. Stanley Orton, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu gostaria de ressaltar que Dr. Stanley Orton, ele tem raízes profundas no pentecostalismo, é um pensador, é um teólogo, é um estudioso e um expositor do pensamento pentecostal. Vale dizer que ele fala a língua pentecostal, de forma que ele traz as bases da teologia, mas respeitando as nossas características e identidade pentecostal. Quero também recomendar para você o livro Teologia Sistemática, de Stanley Orton. Também estaremos baseando esse nosso ensino no livro As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, de Mark Dever, da editora Fiel. Muito bom, muito interessante, e nós estaremos também aproveitando temas preciosos a respeito das 9 marcas de uma igreja saudável. Nesse nosso primeiro momento, nós vamos tratar de missão de Deus. Como eu falei no início, para entendermos igreja missional, antes temos que entender um pouco deste tema, missão de Deus. Nós estaremos aqui fazendo uma breve abordagem sobre o versículo que está no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15. Aqui vamos fazer um breve recorte do versículo. Nossa intenção não é fazer um estudo aprofundado e teológico a respeito do versículo, mas pontuar aquilo que se refere à nossa disciplina. E destacamos aqui o recorte que diz: este te ferirá a cabeça. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 3 e versículo 15, nós temos o que os estudiosos e teólogos chamam de proto-evangelho. Por que proto-evangelho? Justamente porque é nesse versículo que se tem indícios do evangelho que mais tarde será realizado e concretizado e anunciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero mostrar para vocês que dentro do capítulo 3, versículo 15, Deus está agora tratando com Eva. Vocês podem se recordar, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, que capítulo 1 do livro de Gênesis, nós tratamos de todo o processo da criação de uma forma ampla, de uma forma panorâmica. No capítulo 2, é feita uma pausa especificando com mais detalhes a criação do ser humano. Note que a criação do ser humano foi a última de todas as criações. Costumamos dizer que a criação do homem é, na verdade, a coroa de Deus. Muito bem. Após o capítulo 2, chegamos ao capítulo 3, onde ali nós temos o episódio e os detalhes da queda
do ser humano, representado em Adão e representado em Eva. Né? Perceba que é importante nós lembrarmos, Adão não tinha muitas obrigações. Na verdade, a única obrigação que Adão e sua esposa Eva tinha era não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, e esta ordem foi quebrada. Após a quebra desta ordem, logicamente, vêm as consequências. E uma dessas consequências é que o homem, Adão, Eva, sairiam do paraíso. Antes de sair do paraíso, nesse versículo 15, de uma forma especial, Deus está tratando com Eva. E a promessa que Deus vai fazer para Eva é essa: da tua descendência, Eva, da tua descendência, ou seja, da descendência humana, sairá um que pisará a cabeça da serpente. No caso aqui, a cabeça de Satanás. É importante, nós vamos abordar e nós vamos trabalhar aqui com alguns conceitos que são necessários para que nós tenhamos uma visão melhor, mais aprofundada, sobre o pensamento, a ação e, sobretudo, o caráter de Deus. Nós vamos ler aqui mais um versículo fundamental para essa nossa reflexão, que está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 e versículo 20, que diz assim: conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a nós. Nós poderíamos chamar um outro versículo correlato a este, que está na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 4, que também vai tratar desta expressão, de que Deus, antes da fundação do mundo, por amor a nós, Ele já tinha planejado, projetado a pessoa de Cristo Jesus, para que nele nós tenhamos redenção. Note bem, qual é a ideia principal aqui? A ideia principal é que Deus não é um Deus de imprevistos. Ou seja, não existe a possibilidade de algo que jamais nós pensamos ter a capacidade de surpreender Deus. Isso não é possível. Em Deus existe um atributo, entre outros, chamado o atributo da onisciência. O que é isso? É que Deus sabe de todas as coisas. E não somente Ele sabe no presente ou no passado, mas Deus também sabe o futuro. Deus conhece o futuro. Ele chama o futuro, e não importa em quantos anos, 1000, um século, 1000 anos, milhões de anos, não importa. Deus chama o futuro como se fosse hoje. Isso quer dizer que
Ele tendo criado Adão e Eva, tendo criado a espécie humana e tendo colocado Adão e Eva no paraíso, saberia muito bem do insucesso de Adão e Eva desobedecendo às ordens que ele passou. Naturalmente, vocês todos conhecem, isso é muito debatido nas esferas de escola dominical, nos nossos púlpitos. Essa desobediência trouxe a consequência de que Adão deveria sair do paraíso com sua esposa e Adão agora sofreria as consequências de uma vida fora da presença de Deus. Na onisciência de Deus, esse momento visto por ele não ficou deixado de lado. Pelo contrário, mesmo antes da fundação do mundo, Deus agora já providencia, antes da fundação do mundo, algo para socorrer, para redimir, para resgatar a espécie humana. Por isso, gente, que é muito bom nós trabalharmos com este conceito do atributo da onisciência de Deus. E o que faz Deus? Não fica inerte. Não deixa o homem se virar. Não. Ele propõe, ele planeja, e segundo o texto aqui de Pedro, quando ele começa dizendo, conhecido antes da fundação do mundo. Quando nós lemos o versículo anterior, o versículo 19, o apóstolo está falando a respeito do Cordeiro de Deus, do sacrifício que ele fez, do recebimento de Deus, tomando aquele sacrifício para si e recebendo para, em troca, o homem tivesse agora a redenção. Então veja, Deus não somente planejou, mas na mente do próprio Deus, muito antes da fundação do mundo, na mente deste Deus, o Cordeiro que é Cristo já tinha sido sacrificado. É um conceito muito importante, querido aluno. É um conceito que traz para nós a segurança, traz para nós essa percepção do caráter deste Deus, do caráter que tem o componente do amor para conosco. Nos deixa entender que nós não estamos sozinhos. Ok? Muito bem. Continuando, conhecido antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos por amor a nós. Quando Pedro coloca a expressão fim dos tempos, aqui é a linguagem do que nós chamamos de linguagem da tradução Almeida, revista e atualizada. Uma linguagem anterior, a revista e corrigida, ao invés de estar fim dos tempos, menciona-se últimos dias. O que Pedro está falando? Que esse Cordeiro, que foi conhecido antes da fundação do mundo, agora nesses últimos dias, ou seja, nos dias em que Pedro escreveu a carta, nos dias em que Pedro vivia, nesses últimos dias, esse Cordeiro, ele se manifestou. E por se manifestar, Pedro está dizendo muito claramente que esse Cordeiro, sacrificado na eternidade passada na mente de Deus, agora está se concretizando.
De que forma? Na forma humana. O apóstolo Paulo vai tratar desse assunto de uma forma muito clara. Se você puder, depois em sua casa, leia o capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Vá até o versículo 14, mais ou menos. Este texto é conhecido como kenosis, ou kenosis. É um termo grego, que se refere ao esvaziamento. O termo kenosis ou kenosis significa esvaziamento. E o texto vai dizer o seguinte, que Cristo, sendo Deus, ele deixa a sua glória, ele se esvazia, ele se apequena, ele se humilha e sai da sua posição de Deus e toma a forma humana, a forma de homem. E isto é um ato de humilhação, para que ele mesmo fosse feito na forma humana, o cordeiro sacrificial, que daria a redenção a nós. Muito bem. Qual é esse processo de humilhação? Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, nós encontramos um relato a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Aliás, não somente o nascimento, né? Ali nós encontramos também a concepção do Senhor Jesus. Os evangelhos nos deixam claro que Maria é escolhida para gestar um novo ser. Esse novo ser não é um homem, não tem a participação humana, mas sim a participação única e exclusivamente de Deus. E a Bíblia vai deixar de uma forma muito clara, dizendo que o Espírito de Deus se apodera, né, de Maria e gera aquela criatura. Perceba como isso é muito interessante. E aqui, querido aluno, nós teremos a concepção da ideia de as duas naturezas de Cristo. A natureza humana e a natureza divina. Humana da parte de Maria. Lembre-se que no Éden, no versículo que nós lemos, capítulo 3, no versículo 15, a promessa de Deus é dirigida a Eva, a mulher. De ti, da tua descendência, nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Deus está falando que da descendência humana. Porém, Cristo tem a descendência humana em Maria e também a descendência divina em Deus, porque é o próprio Deus que vai dar a concepção para o nascimento de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, também tratando deste assunto, na carta que ele escreve aos Gálatas, capítulo 4, se não me engano, no versículo 4, ele vai tratar deste mesmo assunto. Ele vai colocar numa linguagem bem mais clara. E ele vai dizer o seguinte: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher.
Então veja, amados, quando nós meditamos na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 12, nós vemos ali a exposição de que Cristo era Deus, estava com Deus e ele se esvazia para assumir a forma humana. O mesmo Paulo que escreve esse texto, ele vai escrever em Gálatas que, chegando à plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher. Então, fica muito claro que este Cristo carrega em si a natureza humana em Maria, terrena, mas também carrega em si a natureza divina. Deus, eterno, com todos os seus atributos. Muito bem. Em Gálatas, ele vai usar a expressão vindo à plenitude dos tempos, que podemos traduzir por quando o tempo se completou. Então, até o momento exato de se completar o tempo, foi programado por Deus. Completa-se o tempo e Cristo vem nascido de Maria. É importante nós tratarmos disso e deixarmos claro sobre essa posição majestosa de Deus, criteriosa de Deus, planejada em que o seu Filho estivesse conosco para, uma vez na condição humana, ser oferecido em sacrifício. Na segunda carta que Pedro escreve, no capítulo 3, versículo 9, ele vai deixar um versículo esclarecedor, que diz assim: Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento e, por consequência, a redenção, a salvação e a eternidade com Deus. Então, o plano de Deus, a proposta de Deus e a ação de Deus é para que todos cheguem ao arrependimento. É algo amplo. Não existe restrição. Não existe acepção. Mas muito bem, eu gostaria de caminhar um pouquinho mais para o próximo versículo, que está em João, no capítulo 3, e no versículo 16, que é o chamado texto áureo da Bíblia, que diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós conhecemos este versículo, sabemos de cor, está gravado no nosso coração, mas o destaque que eu fiz para este versículo foi para contextualizar o versículo. E para contextualizar, nós temos que ler todo o capítulo 3. Estamos aqui no versículo 16, mas é importante que nós tenhamos a visão de todo o capítulo 3. Quando abrimos as nossas Bíblias no capítulo 3, nós encontramos a figura de um doutor da lei, fariseu, chamado Nicodemos, que, pelo que deixa entender, admirava já e acompanhava já há algum tempo o Senhor Jesus, mas que, naquele dia, ao cair do dia, anoitecendo, ele vai procurar a Cristo, vai procurar a Jesus para tirar mais algumas de suas dúvidas. E ele entra num assunto que nós poderíamos dizer com flashes religiosos.
Mas mesmo no assunto de Nicodemos, Jesus faz questão de fazer um corte. E neste corte, ele entra direto no assunto do versículo 16, sobre o amor de Deus. Jesus vai dizer mais ou menos para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, você é um religioso, um judeu, um doutor da lei, mas a sua mente a respeito de Deus, ela está deturpada. O amor de Deus não é somente para o judeu, não é somente para o povo de Israel. O amor de Deus, ele abrange o mundo inteiro. E a expressão, prezado aluno, é sobre a intensidade deste amor. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o que para si era mais precioso. Aquele que estava com ele, a Bíblia chama de Filho unigênito. A palavra unigênito nós não encontramos correspondente na nossa língua, quando nós traduzimos para o grego. É mais ou menos o seguinte: aquele que já habitava em Deus, único, mas que agora ele é transformado em carne. É transformado em ser humano para que justamente pudesse passar por esse processo de sacrifício pelo homem. Romanos, no capítulo 5 e no versículo 8, nos trará essa mesma informação de uma forma mais concisa, dizendo assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero finalizar as minhas palavras dizendo que há um comprometimento, há uma prova do amor de Deus. Quando a igreja sai para levar o precioso evangelho do Senhor Jesus à nossa sociedade, aos amigos, ao mundo que está à nossa volta, essa mensagem não é a mensagem que a igreja criou, que eu criei, que os pregadores criaram, que os apóstolos criaram. Não! Esta mensagem acerca do amor de Deus, ela tem fundamento, ela tem origem em Deus, ela tem uma ação de Deus. Eu me lembro, finalizando aqui a nossa aula, de uma expressão muito usada pelo Senhor Jesus. Ele costumava sempre usar essa expressão quando alguém propunha a ele: vamos fazer tal coisa, e ele respondia: ainda não é chegada a hora. Vamos para tal lugar, ainda não é chegada a hora. Vamos para tal e com tal pessoa. Ele respondia: ainda não é chegada a hora. Note que quando o Senhor Jesus, ele inicia o seu ministério, ele já sabia o fim, o final, que era a cruz do Calvário, que era o seu sacrifício, que era o derramar do seu sangue por amor a nós. Então, a vida inteira humana de Cristo, ele viveu com essa expectativa e com este objetivo. Quando eu e você nos propomos ao objetivo de, vamos pegar o caso de profissão, estudamos, nos preparamos, nos sacrificamos, mas sabemos, eu chegarei ao meu objetivo final, de ser um engenheiro, de ser um tecnólogo, de ser um médico, o que quer que seja, mas é um benefício bom que nos trará prazer,
No caso de Cristo, não. Ele sempre viveu com este alvo final, a cruz do Calvário. Mas chega um momento, já perto da sua crucificação, e você vai encontrar isso em João, no capítulo 3, quando Jesus está com todos os seus discípulos à volta, e ele fala assim: é chegada a minha hora. Vamos para Jerusalém. Note a consciência de Cristo a respeito dos seus sacrifícios. E é interessante notar que, justamente nesse momento, os discípulos que já estavam apreensivos, sabendo da perseguição que viria com Cristo, eles param e tentam demover o Senhor Jesus dessa ideia. Senhor, não vamos. Senhor, é perigoso em Jerusalém. Vamos ficar aqui para a nossa proteção. E neste momento, um apóstolo a quem nós temos alguma reserva, que é Tomé, se levanta e diz: de forma alguma, nós vamos com Cristo sim para Jerusalém, ainda que tenhamos que morrer. E assim, amados, no decorrer desse capítulo, deste livro, dessa história, nós vemos o Senhor Jesus a passos firmes, resoluto, em direção ao Calvário, como concretização do plano de Deus para trazer para nós, através do sacrifício de Cristo Jesus, para nos trazer a salvação. Esta é a missão de Deus. Nenhum trabalho na igreja pode ser feito sem esta visão. É por isso que é tão importante para que nós demos início a essa nossa disciplina de igreja missional. Muito bem, estamos finalizando a nossa aula de hoje e no próximo episódio, na próxima aula, nós trataremos a respeito de Israel, um povo escolhido por Deus para ser um povo missional. Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe grandemente. Até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir.